Bem, guys, it's Conan Robert for International Postal Research. Tudo bem com você? Mais um vídeo pelo YouTube aí, ó, de graça ainda, né? Enquanto eles não barrarem a internet aí no Brasil e aqui na América. Cansado, gente. Terminou o final aí, chegou o final de semana. Semana bombardeada e cheia de notícias para você que está acompanhando a gente aí através do YouTube de graça. E bom, Dango Stick você que está vindo pela primeira vez, deixa aí seu comentário se você gostar do nosso vídeo. Pessoal, o Brasil, principalmente São Paulo, clama por justiça. Vamos falar um pouco sobre aí o que está acontecendo lá em São Paulo, principalmente naquela atrocidade gigantesca, né, de Paraisópolis. Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou os policiais, aí, a PM, né, propriamente dito, pelo massacre lá em Paraisópolis. Então a Comissão de Direitos Humanos fez essa condenação que resultou na morte aí de 9 jovens. Jovens que tinham um sonho, como eu que já fui jovem. E toda vez que eu vejo a minha foto, eu penso na vida que eu tive, que eu vim da periferia, também da favela, do sofrimento, das coisas que aconteceram. E hoje tá aqui. Claro, não foi ironia do destino, mas a Comissão dos Familiares das Vítimas, que acompanharam as apurações sobre as mortes em Paraisópolis, pede justiça. Então, a gente vê aquele cenário de tristeza, onde a gente vê uma estado de exceção, de poderio, e muitas das vezes a polícia abusa do poder, um sistema totalmente falido, fadado, onde eles acham que eles, com uma arma, eles são dono propriamente dito do mundo. E o ódio é destilado. A gente sabe muito bem que muitas das vezes a gente não consegue ter essa combinação explosiva da polícia sobre o controle e o discurso político do ódio, principalmente da periferia como um todo, da classe, do proletariado, dos negros, enfim, que é a maioria que está sofrendo essa influência desse comportamento da polícia. Então, quando você une uma instituição de controle como a polícia com discurso de ódio, a gente vê aí que a verdade sendo viralizada, potencializada, e outros tipos de violência permanece na sociedade como um todo. Então a gente tem aí um presidente fascista, um governador de São Paulo que é um baita de um playboy, que nunca produziu uma caneta, tudo que ele conseguiu na vida dele. Eu sempre peguei também no pé de João Dória, bem antes da época, paralelamente aí com o Sérgio Moro. Tudo que ele tem foi lobby, tráfico de influência, e ele quer vender uma imagem, quer ser presidente. Eu acho que os dias deles também já estão contados, não só do Jair Bolsonaro, mas principalmente João Dória e principalmente o governador do Rio de Janeiro, que também está usando o aparato da polícia militar para poder fazer essa opressão como um todo. Então a Comissão aí de Interamericana de Direitos Humanos condenou a polícia militar, e a gente faz um grande desafio aqui para que a gente possa realmente se conscientizar do que está acontecendo com o nosso povo brasileiro. Lá no Maranhão mataram 2 índios e o povo tá aí brigando por causa da carne, do aumento da carne. E outros preocupados aí com o que poderá acontecer com a greve dos caminhoneiros, uma palhaçada, porque a maioria desses caminhoneiros voltaram tudo pro Jair Bolsonaro. E a gente tem que se conscientizar, gente. Para que comprar carne? Muita gente não vai entender onde eu quero chegar. É tudo uma jogatina de monopólios para poder favorecer grandes incorporações que estão por detrás. A gente sabe que no Brasil é o contrário de outros países, e a gente sabe muito bem que quando aumenta-se a demanda, aumenta a escassez e aumenta o preço, e o povo tem que pagar.
porque são políticas fracassadas, de um sistema fracassado, onde que a esquerda não conseguiu ainda levantar sua bandeira, e a gente vai estar comentando sobre isso durante essa semana todinha, para que a gente possa relembrar esse caso. Eu tenho certeza que a nossa revolução ela vai nascer da periferia, com certeza, e ela vai ser uma base, ela vai ser um espelho, ela vai ser um reflexo daquilo que o povo está até aqui, principalmente com esse sistema ultrapassado do que está acontecendo, principalmente para poder difundir os direitos humanos no Brasil. Por um outro lado, a gente vê aí o fascismo de um governo que governa para a minoria, baseado numa austeridade, somente na crise do medo, onde a população tem mais medo da polícia do que, propriamente dito, do ladrão. Então a primeira coisa importante que a gente tem que ressaltar que não só existe somente um tipo de instituição militarizada no Brasil. A polícia militar, a mesma do interior da França, ela possui também esse mesmo militarismo diferente do militarismo da polícia do Brasil, que é diferente do militarismo do exército brasileiro. Então são três coisas diferentes aí. E diferente também de outros militarismos, inclusive da China mosaita. Estou dando alguns exemplos só para você pegar a linha de raciocínio aí. Então, a discussão ela parte desse interesse. Então, os problemas das forças policiais do Brasil não é o militarismo em si, mas é a forma do militarismo que é aplicado no Brasil, contra a sua própria sociedade, com o seu próprio povo, onde se nós temos um juiz fascista que trouxe o lawfare, criou uma indústria da delação no Brasil, instituiu a Operação Lava Jato como um todo, que é uma própria corrupção dentro do sistema, e não faz absolutamente nada para poder avançar dentro dos parâmetros do Ministério da Justiça. Então a gente fica aí analisando, acabar com o militarismo não significa necessariamente melhorar as condições da segurança pública no Brasil. A eficiência das forças da segurança é o fator primordial, ou seja, mas para acabar com esse tipo de militarismo que as forças de segurança praticam no Brasil, tem que ser urgente, porque nós, propriamente dito, nós queremos um país mais seguro. Então a forma de militarismo exercida pelas polícias militares do Brasil, além de ser uma das piores da face da terra, ela ainda continua perpetuando, e esse tipo de execução de atividade de segurança pública não tem capacidade de melhorar as coisas na sociedade como um todo. Então, se faz uma propaganda e a gente vê aí, eu já vi algumas mensagens que já passaram para mim desde semana passada, de pessoas que estão falando que estamos em uma guerra ideológica para poder matar pobre, diz policial perseguido por criticar a PM. Então, os militarismos da Polícia Militar do Brasil, além de ser ultrapassado o próprio sistema, eles não admitem erros. Ou seja, eles nunca dirá que erraram, aí passa tudo para a corregedoria, ou seja, e nunca vai mudar. É aquele fascismo implementado dentro do proto-fascismo, com algumas alegorias do potencialismo de avançar contra a sociedade e aumentar a efetividade contra a sociedade, que realmente não tem muitas das vezes oportunidade nem saída para poder viver do seu espaço como um todo. Então, tudo isso que está acontecendo serve como referência para que a gente possa entender que a sociedade de São Paulo, Paraisópolis, clama por justiça, e é uma coisa, se a gente não abrir os olhos, gente, vai passar pelo anonimato. Isso é fundamental a gente entender. Então, durante essa ação desse grupo de grandes pessoas que foram espancadas, escurraladas dentro de uma viela, eu vi os vídeos, 9 jovens que tinham grande sonho e perspectiva de mudarem
de repente, o futuro de escrever sua própria história, propriamente dito, e muitas das vezes a gente não consegue entender. Então, eu acho que a gente tem que, através desse movimento, aliás, não só da Revolução Brasileira, mas principalmente disso que aconteceu, sirva para que os outros jovens possam instrumentar uma base e criar uma base para que a gente possa realmente lutar para que haja uma segurança, mas não dessa forma. Então aí onde que entra aí um novo protecionismo, de muitas das vezes a gente não consegue entender que muitas das vezes a esquerda não tem uma bandeira propriamente dito para poder se alimentar. A gente vê aí que a aparência da esquerda ela está generalizada no obsoleto e não consegue trazer uma resposta para a sociedade que está perdida, gente. Literalmente. Nós somos aí 70% aí disperso como um todo e a gente vê o fortalecimento da democracia burguesa que controla todos esses aparatos e nós já estamos vivendo praticamente, alguns amigos meus falam que não, acho que é um estado de exceção, mas na minha conjuntura e visão, eu acho que nós estamos vivendo um estado de terrorismo, onde nós temos aí um governo fascista, nem mais proto-fascista, fascista, que está destilando a rebeldia e a gente não tem um projeto de horizonte. Nós temos, muitas das vezes a gente se perde nos antagonismos da ilusão de imaginar que frente ampla, frente partidária vai trazer resultado como um todo. Então essa disruptura não tem resposta para a população em ambos os lados da sociedade e principalmente a esquerda não tem um aparato contra essa coerção e principalmente a favor da revolução. Vou dar um exemplo para vocês. Nós que deveríamos estar correndo atrás do nosso direito e a gente muitas das vezes a gente não sabe nem o que significa isso. As instituições que foram esvaziadas, principalmente o sindicato e as instituições, deveria estar no manifesto para trazer realmente não a rebeldia do povo, mas sincronizar a população como um todo dentro de um aparato para poder fazer a revolução. Aí, tá todo mundo falando sobre a paralisação dos caminhoneiros. Gente, e tem gente falando, nossa, vai trazer prejuízo, vai não sei o quê. A gente tem que trabalhar do outro lado. Do outro lado. Quem foi que votou em Bolsonaro foi a maioria desses caminhoneiros. Então a gente está vendo aí. O que você tem que fazer? Qual que é a parte hemogênica e a parte orgânica que deve ser feita para a gente desmontar essa bomba? Vai ter greve para quê? Para depois discutir sobre o CID, sobre a ICMS, o imposto, ou PIS/PASEF, ou COFINS, que seja, que está embutido. Nós estamos 70% aí, vocês sabem muito bem disso, de refinaria na ociosidade. Por que o Brasil ainda continua com essa política de monopólio para poder vender o petróleo por preço de banana e comprar a preço de dólar, derivativo, gasolina e óleo diesel? Então tá errado. Sentar com o governo, somente o sindicato do motorista, tá errado. A gente sabe que a gente está na dependência. É ridículo, tem que fazer o contrário. Desmontar essa bomba, desmontar esse monopólio e articular algo para que a gente não possa back and forth. O que significa isso? Ir e voltar. Quantas vezes o Brasil teve paralisações? Várias. Quantas vezes o Brasil teve greves de bancário? Várias. Quantas vezes nós tivemos aí paralisações, greve da CUT, CGT, enfim, porta de fábrica? Várias. O que resultou? Você recebe as migalhas das benesses, dos antagonismos, e a gente perpetua com o freio de mão puxado, literalmente. Não reflete, gente. Não reflete. A nossa análise, nós somos país periférico, a gente tem que entender isso. Existe essa diferença. A gente não tem que estar perdendo o nosso tempo com coisas banais que não vai trazer uma dinâmica de convergência que é o fator primordial para que a gente possa realmente construir bases. Enquanto isso, a direita está se vangloriando na vanguarda, ela está aniquilando as lutas de classe, principalmente uma guerra cultural em cima da supração, da exploração da mão de obra como um todo,
E a somatória disso tudo, a gente vê alguns grupos de indígenas se manifestando. Ontem mesmo no Maranhão morreu aí mais 2 que foi assassinado. E a sociedade se cala. Qual que é o modelo político que a esquerda tem para mostrar? Nenhum, absolutamente nenhum, em todos os aspectos. Nós vemos aí eu acho e penso, se nós trabalharmos em cima disso, e vai ficar na mesma, gente, vai ficar na mesma. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é balela, a gente sabe para que serve a ONU, os direitos humanos, a OEA. A OEA só entra quando é para poder favorecer a classe dominante. Então a gente precisa criar uma identidade de classe, principalmente, ajudar o povo a reconstituir a sua identidade que foi totalmente perdida, e instrumentar a população através de uma consciência crítica. Isso é fundamental para que a gente possa criar bases orgânicas, base homogênica, para que a gente realmente possa perceber o tanto que nós estamos perdendo, principalmente o campo progressista. Isso aqui, gente, daqui uns dias o povo entra no esquecimento, o povo tem que lutar, trabalhar. A gente não pode deixar essas coisas passar. Isso aqui é uma grande oportunidade. Qualquer país democrático estava parado, literalmente. Foram 9 jovens que foram assassinados pelo extermínio de uma polícia totalmente incompetente. Muitos que estão ali, vivem através de drogas, de esquema, de acerto, de biqueira. Eu vim da periferia, eu sei muito bem o que quer ser um delegado, polícia civil, quem trabalha na Receita, na Polícia Federal. Vai ver o que esses caras têm, faz um background para ver o que esses caras têm aí, em nome de laranjas. É a realidade. Tem alguns que têm algum comprometimento em proteger e salvar a sociedade como um todo, mas pelo contrário, a maioria não. Tem gente que entra por causa da estabilidade. A gente sabe muito bem que muitos desses policiais moram na mesma base, na mesma área que a gente mora, estão ali, mas muitas das vezes eles ultrapassam, porque tem que ser cumprido a carga horária, as regras do departamento, principalmente o protocolo. Então, gente, acho que não precisa mais evidência para a gente ver até onde nós estamos se submetendo, literalmente, em todos os aspectos. Então, termino como comecei. Paraisópolis se cala e a sociedade brasileira clama por justiça. Somos nós que temos que reconstruir o Brasil, gente. Isso aqui vai passar se a gente deixar. E assim vai. Cada dia que passa, o negro, o nordestino, o pobre da periferia está sendo massacrado every single day, todos os dias. O indígena, nós estamos vivendo um estado terrorista. João Dória tem que prestar conta sobre isso. Ele representa o estado maior e quer viver de glamour em ser celebridade. Não só ele, como o governo federal também, principalmente Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Isso aqui, eles deveriam estar lá, pelo menos mostrando condolência às famílias, indenizando, porque é ridículo, gente. Falar que é um baile funk. A periferia nunca teve oportunidade, é o povo que produz, é o povo que paga, a gente sabe que o imposto é regressivo, o pobre paga mais do que o rico, nunca teve oportunidade de, dentro do seu environment, da sua área de conforto, ter um lazer. E ali onde eles realmente fazem as coisas da forma que eles fazem. Agora, se a gente de classe média tem preconceito referente, principalmente ao funk, em ironizar, entendeu? Em estereotipar e criar ódio sobre a periferia, eu acho que não é bem por aí. Quer abordar, tem que se usar outras técnicas, enfim. Em suma, se a gente for resumir, realmente a polícia militar deixa a desejar e a gente tem que desmilitarizar ou destatizar literalmente esse cordão umbilical, tem que ser cortado, porque isso é uma falange, gente. É uma incorporação que não causa efeito em aspecto nenhum, literalmente. É uma instituição, uma incorporação que está totalmente obsoleta e ultrapassada. Ela serve para poder fazer o discurso de ódio e colocar o aparato como um todo para poder favorecer a democracia burguesa.
Robert for International Pulse Research, nosso grande abraço, condolências às famílias, e a gente vai pegar no pé, gente. Eu acho que já sei onde eu vou colocar o dedo e preciso da ajuda de cada um de vocês. Legal, pessoal, se você gostou do vídeo, você está vindo pela primeira vez, se inscreve aí abaixo, espalhe o vídeo, aproveita a oportunidade enquanto a internet é de graça, onde as plataformas são de graça. Aproveitem para poder ajudar a reconstruir o país. Somente eu e você vai mudar a história do Brasil. Grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.